Bom, essa é a segunda parte do nosso vídeo, e agora que a gente já falou sobre os princípios fundamentais, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os deveres do farmacêutico. Então vamos lá. Como eu já tinha comentado com vocês, apesar da gente estar vendo o farmacêutico e tudo mais, muitas coisas acabam recaindo sobre vocês, né? Então é muito importante que vocês saibam e conheçam essa resolução. O capítulo 2, então, vai dispor um pouco sobre os deveres do farmacêutico, e é o artigo 11 que tem várias especificações. Eu separei ali só as que tem mais a ver com vocês, como em todo o conteúdo que eu fiz com essa resolução. Então, o artigo 11 fala o seguinte: o farmacêutico, durante o tempo em que permanecer inscrito em um conselho regional de farmácia, deve respeitar o direito de decisão do usuário sobre sua própria saúde e bem-estar, excetuando-se excetuando-se o usuário que, mediante laudo médico ou determinação judicial, for considerado incapaz. E aqui é onde eu falei que a gente ia comentar um pouquinho mais sobre isso. É importante vocês entenderem o seguinte, pessoal. Com o tempo que a gente vai trabalhando, né, numa drogaria ou num estabelecimento de saúde, a gente vê muitas pessoas que a gente pode falar assim, essa pessoa é um pouco teimosa, não gosta de fazer isso ou aquilo. O nosso papel não é decidir por aquela pessoa o que ela vai fazer com a vida dela, né? O nosso papel é informar, dar informação e disponibilizar meios para que aquela pessoa possa se cuidar o melhor possível. Então, é importante que vocês entendam isso e que vocês respeitem todo esse lado pessoal, né? É uma coisa muito íntima de cada pessoa. Às vezes, ela comer alguma coisa que ela gosta não seria indicado para uma certa doença que ela tem, mas é uma escolha dela. Ela quer morrer comendo aquilo porque ela gosta. E a gente não pode falar, você não pode nunca mais comer isso. A gente tem que orientar, olha, não é bom para sua saúde que você coma. Tenta comer com moderação, ou tenta comer só de vez em quando, né? Tô dando um exemplo aqui com comida, mas isso pode ser com uma série de coisas, né? Adesão ao tratamento, tomar ou não a medicação, fazer exercícios físicos, por exemplo, que sempre é muito recomendado na maior parte do tratamento das doenças. Mas isso é uma coisa muito pessoal, na realidade, acaba sendo muito pessoal, tá bom? Então, é responsabilidade do farmacêutico respeitar essa individualidade e sua também como auxiliar de farmácia. Quando você fizer o atendimento de um paciente, você tem que dar todas as informações, você tem que munir essa pessoa de conhecimento, fazer com que ela entenda, e aí ela vai tomar a decisão dela, certo? E essa decisão não diz respeito a você. Você pode orientar, dar seu parecer profissional, mas a decisão é sempre do paciente, do nosso cliente, na verdade. Guardar sigilo de fatos que tenham conhecimento no exercício da profissão, excetuando-se os de dever legal, os quais exigem comunicação, denúncia ou relato a quem de direito. Vejam só, é muito importante que vocês entendam essa questão do sigilo. Muitas vezes um paciente, um cliente chega ali e comenta alguma coisa muito sigilosa com você. Primeiro você tem que ser estritamente profissional, né, em tudo isso. Muitas vezes a gente acaba ouvindo alguma questão de cunho sexual, porque eu tenho uma doença sexual, alguma coisa assim. Ou algum segredo daquela pessoa, e você não pode dividir com outros pacientes, você não pode dividir muitas vezes nem é, com sua equipe, né? Além do farmacêutico que precisa estar ciente dessas coisas. Então, é importante que vocês entendam essa questão do sigilo, né? Obteve ali uma informação privilegiada, uma informação sigilosa, não deve ser compartilhado fora do ambiente de trabalho, com pessoas da sua casa, com amigos, com outros pacientes. Isso é realmente muito antiprofissional e antiético. A exceção aqui é para quando, por exemplo, alguém te relata um crime, sei lá, né? Ou algum abuso que a pessoa sofreu, alguma coisa que deve ser relatada às autoridades. Aí sim, você deve fazer esse relato conversando com o seu farmacêutico sempre, né? Mas são exceções. Respeitar a vida humana, jamais cooperando com atos que intencionalmente atentem contra ela, ou que coloquem em risco sua integridade física ou psíquica. Então é muito importante que a gente nunca faça nada sem segurança, que tenha medo que pode causar algum dano para aquela pessoa, gente, não façam isso. É muito importante que vocês tenham
esse respeito à vida, né? A gente precisa respeitar a vida, é o bem mais importante da pessoa. Então, a gente precisa sempre colaborar com a continuação da vida, não com o encerramento dela. Contribuir para a promoção da saúde individual e coletiva, principalmente no campo da prevenção. É muito papel da gente, como profissional da saúde, prevenir doenças, né? Dar conhecimento para a população, dar informação para eles poderem fazer as suas escolhas, fazerem escolhas mais saudáveis, se cuidar melhor. Então, a gente precisa sempre estar contribuindo para a promoção da saúde individual e coletiva de onde a gente estiver. Selecionar nos limites da lei os auxiliares para o exercício da sua atividade, que diz respeito exatamente do farmacêutico, selecionando as pessoas que vão trabalhar com esse farmacêutico, né? Apesar de às vezes a contratação não ser feita diretamente pelo farmacêutico, muitas vezes não esse farmacêutico ele vai precisar lidar com essas pessoas, né? Então ele meio que faz uma seleção, ele vai acabar dizendo ali para o superior dele, ou quem contrata, o RH, enfim, quem for, se essa pessoa dá para trabalhar ou não. Então sempre tentem ser harmoniosos, né? Trabalhar bem, como um auxiliador mesmo, né? Você é um auxiliar de farmácia, você está ali para auxiliar em tudo. E evitar que o acúmulo de encargos prejudique a qualidade da atividade farmacêutica prestada. Isso também serve para vocês. Às vezes a gente tem muita coisa para fazer, né? Às vezes a gente olha numa drogaria, ou numa indústria, ou numa farmácia de manipulação e fala, mas nem é tanto trabalho. Vocês pensam, é muito trabalho, né? Não para, assim. Tem uns momentos de calma, mas dependendo de onde vocês trabalharem, o trabalho é muito intenso. A gente precisa sempre tomar cuidado para evitar que essa intensidade do trabalho, né, um monte de coisas, acabe atrapalhando a qualidade do serviço que a gente presta. E é importante também que vocês estejam ali dispostos, como auxiliares, a tentar diminuir, né, o peso do cargo do farmacêutico, auxiliando no que vocês puderem, o que for da parte de vocês. Depois a gente tem o capítulo 3, pessoal. Deixa eu ver se ainda dá tempo de falar. Dá, um pouquinho. O capítulo 3 vai falar sobre as proibições. A gente tem algumas aqui. E é muito importante que vocês entendam essas proibições. Acho que talvez seja uma das partes mais importantes, inclusive. Então, é proibido para o farmacêutico e para qualquer pessoa que trabalha ali junto, né? Exercer simultaneamente a medicina. Então, a gente não pode trabalhar e fazer coisas que são exclusivamente trabalho do médico. A gente precisa entender a equipe multidisciplinar da saúde, né? O médico, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o auxiliar de farmácia, o farmacêutico, todo mundo como um grupo que trabalha junto, né? Ninguém pode tomar o lugar de ninguém. Então, fazer prescrição de medicamento que precisa de prescrição não é trabalho do farmacêutico nem do auxiliar. Então, você como auxiliar também respeite sua função e não tente, né, não entre no trabalho de outras pessoas. Praticar procedimento que não seja reconhecido pelo Conselho Federal de Farmácia, isso é bem importante também. Todos os procedimentos que a gente vai fazer, sempre eles têm que ser reconhecidos pelo Conselho. Então, caso você tiver alguma dúvida, sempre fale com o farmacêutico. Mas isso é legítimo? Dá para fazer assim? É normal? Tá correto? Tire suas dúvidas sempre. Nunca faça nada com dúvida. Praticar ato profissional que cause dano físico, moral ou psicológico ao usuário do serviço. A gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente fala. A gente pode falar de uma forma muito rude, né, muito agressiva com um paciente que às vezes tem uma deficiência psíquica, né, ou uma doença psicológica que pode causar algum problema. Da mesma forma como tudo físico, né, às vezes na aplicação de uma injeção, de um injetável, a gente tomar todo o cuidado, fazer todo o procedimento correto para que isso suceda bem, né, e que na verdade só tenha dali coisas boas, que saia tudo certo, que o medicamento seja útil e que o paciente se recupere.
Realizar ou praticar de atos fraudulentos relacionados à profissão farmacêutica, enfim, aqui não precisa nem explanar muito, né? Fraude é crime, a gente não pode praticar atos fraudulentos, fujam disso. Se alguém estiver te ensinando uma coisa que é errada, que você sente e vê que é errada, não fiquem em lugares assim, sabe? Tentem falar para os superiores. Se ninguém fizer nada, procure outro trabalho, não vale a pena ficar fazendo coisas erradas para trabalhar. Uma hora pode dar problema, uma hora não é certo. Então, né, não precisa nem discursar muito sobre isso. Fraude é crime, evite fraudes, evite não pratique fraudes. Fornecer meios, instrumentos, substâncias ou conhecimento para a prática de eutanásia, tortura ou toxicomania. Vejam só, trabalhando com saúde, com medicamentos, a gente acaba aprendendo sobre algumas informações, né, que podem, alguns medicamentos que a certa dose pode causar eutanásia ou certas combinações, medicamentos que podem causar muita dor, né, procedimentos de tortura, toxicomania, né, intoxicação, enfim, qualquer coisa desse tipo errada ou que seja crime ou que não seja legal, a gente não pode incentivar, nem dar informação para que a pessoa faça isso, certo? Então, se alguém chegar, eu quero me matar, me ensina, por favor, eu não falo nada que foi você, não tem que, porque a pessoa se vire se ela quer fazer isso. Você não tem nada a ver com isso, então procure sempre evitar dar informação ou dispensar medicamento nesse sentido. Produzir, fornecer ou dispensar ou permitir que seja dispensado, aí entre vocês não podem dispensar esse tipo de medicamento. Substância ou conhecimento, medicamento ou fórmula magistral ou especialidade farmacêutica que não contenha sua identificação clara precisa. A ideia desse tópico, pessoal, é que a gente não pode liberar algo que não esteja bem rotulado. A gente estudou na aula passada as informações de rótulo que precisam ser contidas. Por exemplo, numa farmácia de manipulação, se alguém chega com um pó que não tem rótulo, não tem informação nenhuma, você não pode manipular aquele pó, né? Você não sabe o que é, se for uma substância ilegal. Da mesma forma, não pode sair nada sem rótulo, sem identificação, mostrando o que é, a quantidade, né? Isso não pode acontecer. Ainda tem um pouquinho para falar sobre proibições, mas isso é para a parte 3 do nosso vídeo. Continuem assistindo e até já já.